Tiago, tá me ouvindo? Ok. Arcanjo, eu preciso saber se é o Luan ou não, senão, infelizmente, vou precisar retirar da sala. Até porque eu preciso da presença e tudo mais. Tá conectando o áudio, acho que não tá me ouvindo. Escreve no chat, por favor. Bom, infelizmente, então, eu vou precisar remover. Removido. Bom, gente, bom dia. É, Hoje eu estou num cenário diferente, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo diferente também. Não vou precisar do livro hoje, porque eu vou mostrar a vocês um pouquinho da história, da cultura dos Estados Unidos, né? Porque amanhã, sábado, dia 4 de julho, é comemorado o Dia da Independência dos Estados Unidos. E eu hoje venho trazer para vocês qual foi a importância desse dia para o povo americano, por que aconteceu isso, o país se chamava como, né? O país era ligado a qual governo e tudo mais. Então, eu vou abrir aqui um slide. Coloquem a mãozinha para ver se vocês estão comigo, por favor. Isso, Thiago. Lucas, ok. Gente, Thiago, você sabe se aquele arcanjo era o Luan? Pois é, fica muito ruim para identificar, porque não falou nada e não escreveu. Enfim, João Gabriel. João Gabriel. Bom dia, João. João, tá me ouvindo? João Gabriel, tá me ouvindo? Bom dia, como você está? Saudade de você, garoto. Espero que esteja tudo bem. Hoje, Karine aqui. Gente, ó, agora que entrou então Karine e João Gabriel. Bom dia, eu tô bem, João, também, graças a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o 4th of July, que é o Dia da Independência dos Estados Unidos. Então, hoje eu não vou utilizar o livro, eu vim trazer um breve resumo sobre esse acontecimento, né? Sobre essa importante parte da história dos Estados Unidos. Isso eu tenho certeza que vai agregar na bagagem cultural de vocês, vai ser bom para quando vocês forem fazer provas, tá?
Isso vai ser muito importante. Bom dia, Karine. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu slide. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Coloca a mãozinha aí para mim. Ok, Lucas. Ok, gente, vamos lá. Então aí, o título, né, tá falando 4th of July, que é o dia 4 de julho, né? As datas nos Estados Unidos, elas são escritas, elas são representadas pelos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 14º, enfim, eles falam 15º dia de maio, 11º dia de setembro. Aqui a gente não tem esse costume, aqui a gente só fala o primeiro de julho, 1º de agosto, 1º de dezembro, e depois fica 2, 4, 6, né? Lá eles têm esse costume de falar os números ordinais. Por isso que 4th of July, que é o 4º dia de julho, que é comemorado o Dia da Independência. Aí também é falado de Independence Day. Não sei se vocês já viram algum filme que retrata essa história, tá? Se vocês já viram e quiserem agregar conhecimento na aula de hoje, fiquem à vontade, tanto escrito quanto falado, vocês podem habilitar o microfone, tá? Existem alguns filmes que retratam sobre o Dia da Independência dos Estados Unidos, né? E outros filmes, seriados, geralmente, né? Tem filmes que não falam diretamente sobre a independência dos Estados Unidos, mas que durante, né, o desenrolar da história aparece um feriado, e esse feriado é o Dia da Independência, e aí eles se divertem. Tem filmes de terror que falam sobre o Dia da Independência também, em festivais, enfim. Mas tem um filme, Independence Day, né, tem esse nome, não sei se vocês já viram, ele fala diretamente desse dia. Aí está escrito assim, ó, 4 de julho é o Dia da Independência, também conhecido nos Estados Unidos como aniversário da América. Então, esse dia foi conhecido lá como o aniversário da América, tá? Aí eu coloquei assim, representa o dia em que as 13 colônias, como eram chamadas, se separaram do domínio britânico. Então, antes de se chamar Estados Unidos da América, esse país ele era chamado de as 13 colônias, eram 13 colônias, tá? E eles viviam sob o domínio, né, do governo britânico. Assim como nós, o Brasil, a gente tinha uma ligação com Portugal, e no dia da independência do Brasil, a gente se desligou de Portugal. Os Estados Unidos tinham uma dependência do governo britânico, da Inglaterra. E aí, nesse dia 4 de julho, eles decidiram se desligar, tá? Tem um significado político muito importante para a nação, porque os Estados Unidos foi a primeira nação que livre, né, das Américas, da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Então, das três, o país foi o primeiro país livre, tá? Então, esse acontecimento tem um grande significado político para eles. Os colonos estavam descontentes com o governo britânico. Eles achavam que eles eram injustamente tributados e não tinham direito de voto nas leis que os afetavam. Então, esse descontentamento, né, essa insatisfação gerou o Dia da Independência dos Estados Unidos.
eles estavam sendo tributados, cobrados valores altíssimos, né? A Inglaterra estava cobrando valores altíssimos e eles estavam como se estivessem presos. Eles não tinham direito de voto nas leis que afetavam a eles mesmos. Os colonos decidiram escrever um documento anunciando que não faziam mais parte do governo britânico e que seriam uma nova nação chamada Estados Unidos da América. Esse documento é conhecido como a Declaração da Independência. Então, a partir desse descontentamento, dessa insatisfação, os colonos se reuniram, né? Eram 13 colônias, então todos os colonos se reuniram e eles decidiram anunciar, fazer um pronunciamento, anunciar que eles não faziam mais parte desse governo britânico, né? E que aí eles seriam, a partir daquele dia, Estados Unidos da América. Eles se uniram para isso. Tá? E aí esse documento foi, foi conhecido como a Declaração da Independência. Em 4 de julho de 1776, a Declaração da Independência foi assinada por 56 homens, representando as 13 colônias, dando aos Estados Unidos a independência. A primeira pessoa a assinar foi John Hancock. Então, se reuniram 56 homens dessas 13 colônias para assinar a Declaração da Independência no dia 4 de julho de 1776, ok? Vocês estão aí comigo? Me deem um ok. Alguém tem algo a falar? Bom dia, João Roberto. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Já viu ou já ouviu alguma curiosidade sobre esse dia? Pelo menos me respondam não, gente. Parece que eu estou falando sozinha. Obrigada, Thiago. Obrigada, Karine. Obrigada, Lucas. Vamos lá. Continuando. O Dia da Independência é um dia de celebrações com piqueniques e churrascos, dando grande importância à tradição americana de liberdade política. As atividades associadas ao dia incluem competições de quem come mais cachorro-quente e eventos esportivos, como jogos de beisebol, corridas, natação e cabo de guerra. Isso é retratado muito nos filmes, né? Quando tem algum feriado no filme, e esse feriado é o feriado da Independência, os personagens, né, os atores e tal, eles vão para esses lugares onde tem competições, tem filmes que mostram sobre a competição de cachorro-quente, de quem come mais cachorro-quente, os eventos esportivos. O país para, né? As grandes cidades dos Estados Unidos, né, os grandes estados de lá, eles comemoram real. Parece que, para vocês terem uma ideia, é como se fosse a nossa Copa do Mundo aqui, né? Algo que a gente só comemora na Copa do Mundo, as pessoas penduram bandeira do Brasil na janela, saem pintados e tal. No dia do jogo do Brasil, lá é todo dia 4 de julho. Eles são muito patriotas, eles amam a pátria deles. E eles comemoram a liberdade. Eles realmente se sentiam presos quando eram ligados ainda ao governo britânico. Então, eles comemoram essa liberdade. As ruas fecham, tem as parades, né? São como se fosse aqui o desfile de carnaval na Sapucaí, com carros alegóricos e tal. Lá tem isso também. Eles saem com bandas na rua, eles se vestem de vermelho, branco ou azul, eles se envolvem com a bandeira dos Estados Unidos, eles se pintam. E essa competição de quem come mais cachorro-quente é algo muito estranho.
né? Mas eles fazem isso porque eles é o sentimento que eles têm de ser livre para fazer algo absurdo num dia, né? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Vocês estão aí comigo? Esse espirro não foi aqui não, hein, gente. Tem alguém... Eu tô na casa da minha irmã hoje. Aqui é um prédio, né? Aí o povo fica na janela espirrando. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Nossa, espirra de verdade. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa parte do YouTube aí para mim? Me respondam aí. Meu Deus. Vocês estão ouvindo o espirro? Ai, meu Deus. Só na minha aula mesmo que isso acontece. Eu nunca dei aula aqui não, gente. Na casa da minha irmã. Vamos lá, vou mostrar para vocês o vídeo de uma competição de cachorro-quente. 5, 4, 3, 2, 1, begin! Joey tem 30 anos, pesa 102 quilos e vai comer 61 cachorros quentes em 10 minutos. Joey Chestnut, on 15. Na sexta-feira, ele conquistou o 8º título como campeão mundial da categoria. A competição é realizada todos os anos durante o Dia da Independência Americana em Coney Island, uma marca que não impressiona este comilão, que no ano passado bateu o recorde mundial ao devorar 69 hot dogs. Me sinto muito bem, estou cansado porque meu corpo precisa de muita energia para digerir os cachorros quentes, então só quero me encostar e dormir. Mixudo, de 28 anos, conquistou o prêmio entre as mulheres. Eu estou bem, esperava comer 50 sanduíches, mas com este clima não consegui. Só comi 34, então ainda tem espaço, estou pronta para sair. O campeonato do maior comedor de cachorros quentes existe desde 1916. Para os organizadores, representa a liberdade de poder fazer algo absurdo e único. E aí, gente? 69 cachorro-quentes em 10 minutos. Bom dia, Júlia. Bom dia, Luan. Só para resumir aqui para vocês, Luan e Júlia, hoje nós estamos falando sobre a independência dos Estados Unidos. Então, eu já mostrei um slide falando, né, sobre o que ocorreu, por que ocorreu esse dia da independência. E aí, alguém quer resumir, escrito ou em áudio, o que eu falei para o Luan e para a Júlia? Por favor, alguém se habilite. Ou se você, Júlia, ou se você, Luan, tem algo a acrescentar sobre o dia 4 de julho, sobre a independência dos Estados Unidos, se vocês já ouviram falar de algo, alguma curiosidade, podem falar também, sintam-se à vontade, tá? Mas, enfim, só para vocês entenderem, ó, eu já passei o áudio, o slide falando sobre o dia 4 de julho, que também é conhecido como aniversário da América. É isso aí, Luan. A gente estava falando disso ainda agora. É comemorado, né, como se fosse o aniversário da América. Todo 4 de julho eles comemoram da mesma maneira, com intensidade, com paixão, com amor, né? E eu falei
que antes deles se tornarem Estados Unidos, eles eram 13 colônias e eles eram ligados ao governo britânico, né, à Inglaterra, e estavam insatisfeitos com alguns impostos que estavam sendo cobrados altíssimos a eles, e eles não tinham mais direito, os colonos não tinham mais direito de votar em leis que afetavam a eles mesmos. Então, eles decidiram se reunir e 56 homens, tá, dessas 13 colônias, 56 homens dessas 13 colônias se reuniram para assinar a Declaração de Independência no dia 4 de julho de 1776. Karina? São duas Karines, eu pensei que fosse você, Karine. Karine, sai você então e entra de novo, porque eu vou remover essa. Para eu não te remover, porque eu não sei quem é quem. Karine, minha aluna, saia agora, que eu vou remover a outra. Que estranho, né? Também não sei, Luan, o que está acontecendo. Tem duas Karines aqui. Espera aí. Isso aqui é aula ao vivo, gente. É assim mesmo. Karine, tu tá aí? Karine, você está aí? Aqui aparece para mim que você está. Enfim, gente, vamos continuar. Se você estiver me ouvindo, Karine, você... Eu não cheguei nem aqui, ó. Tá me ouvindo, Karine? Direitinho? Ok. Então, voltando, né? E aí, esses 56 homens, eles assinaram a Declaração da Independência e, a partir daquele dia, não eram chamados mais de 13 colônias, eram chamados de Estados Unidos da América. Eles se uniram, né, para se tornar um país livre. E foi o primeiro país livre das Américas. Por isso, tem um significado político muito importante para eles. E aí eu falei também que nesse dia da independência, né, são comemorados, comemorado, na verdade, a liberdade do povo americano, e aí eles comemoram com piqueniques, churrascos, eventos esportivos e a famosa competição de quem come mais cachorro-quente, e eu passei um videozinho também sobre isso. Aí aqui está assim, ó. Muitas pessoas penduram a bandeira americana fora de suas casas ou prédios. Muitas comunidades penduram, organizam fogos de artifício. Os fogos de artifício mais impressionantes são exibidos na televisão. Alguns funcionários usam um ou mais dias das férias para criar um fim de semana prolongado. Então, lá
Acho que um dos únicos dias permitidos para soltar fogos é nesse dia, 4 de julho, e, e lá, assim, os fogos são maravilhosos, são lindos, é um festival de fogos, né? E os mais bonitos aparecem na televisão, tem alguns que são atrás da Estátua da Liberdade, que é o próximo tópico, né? Muita gente não sabe, mas a Estátua da Liberdade, ela é associada ao Dia da Independência, por isso o nome Estátua da Liberdade, porque ela simboliza a liberdade do povo americano daquele dia, tá? O Dia da Independência é um feriado patriótico para celebrar os aspectos positivos dos Estados Unidos. Acima de tudo, os americanos agradecem a liberdade. A Estátua da Liberdade é um monumento nacional associado a esse dia. Tá? Então, a Estátua da Liberdade não está ali à toa, ela é importante, né? ela simboliza essa liberdade do povo. Um fato interessante desse dia também, do dia 4 de julho, é que dentre os 56 homens que assinaram as leis, que assinaram a Declaração da Independência, Thomas Jefferson e o John Adams, não sei se vocês já ouviram falar neles, eles foram presidentes dos Estados Unidos. Eu não me lembro se foi terceiro e o quarto presidente, né? O Thomas foi o terceiro e o John Adams o quarto, ou se foi o contrário, isso eu não lembro. Mas os dois assinaram, fizeram parte daquele dia, e os dois, coincidentemente ou não, tá? Morreram no dia 4 de julho de 1826. Eles morreram no mesmo dia, em locais diferentes, em horários diferentes. Se eu não me engano, o Thomas Jefferson morreu antes, algumas horas antes do John Adams. E isso reforça ainda mais o sentimento, né, nacionalista do povo para comemorar a data, né? Os dois homens que assinaram a Declaração de Independência morreram na data do dia 4 de julho, então eles acham que isso foi um ato, né, heróico, um ato de amor, enfim, uma coincidência ou não. Ninguém sabe até hoje. Se vocês já ouviram falar sobre isso, podem agregar aí na aula. E por último, na Declaração de Independência, o Thomas Jefferson diz uma frase que ficou famosa em todo o mundo como um sinal de liberdade. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, essa foi um pouquinho da aula de hoje, tá? Eu queria trazer essa cultura, na verdade eu trouxe para o 9º ano, para o 6º, para o 8º, estou trazendo para vocês, daqui a pouquinho eu vou dar aula para o 7º ano, e é importante que vocês saibam isso, né? É importante que vocês saibam um pouquinho da história da independência dos Estados Unidos, porque isso cai em provas, enfim, e agrega na bagagem cultural de vocês, né? Para terminar, tem um outro vídeo aqui. Vamos ver se vai abrir. Esse vídeo aqui agora que vai abrir, ele está resumindo tudo o que nós falamos hoje. Vamos ver se ele vai abrir. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias controladas pela metrópole, a Inglaterra. Travou? Travou aí para vocês? Coloca a mãozinha, por favor, para eu saber. Travou, prof. Enfim, o vídeo tem 3 minutos e faltam 4 para terminar a aula, não vai dar para eu passar. Mas aí é um vídeo falando, né, resumidamente sobre tudo que eu falei hoje. Se vocês quiserem, é só vocês procurarem Independence Day, 4th
of July. Ok, gente? Então, acabou. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho sobre esse dia tão importante para os americanos. Acredito que na aula de história, né, a professora de história de vocês ela pode falar muito, muito, muito mais a fundo sobre esse dia. Eu venho falar só por causa da importância, né, minha matéria, língua inglesa, mas eu não me aprofundei em história. Então, assim, eu falei resumidamente, superficialmente sobre esse dia, mas tem muito mais coisa para se falar, né? A professora de história com certeza tem muito mais a agregar também sobre esse dia para vocês. E aí eu encerro a aula de hoje